Olá, queridos professores! Bem-vindos a mais um encontro de estudo e reflexão sobre o ensino e a aprendizagem da matemática. Hoje estamos aqui para completarmos a tarefa de piso baixo e teto alto a partir da ideia fundamental número 1 de Joe Boller, que é a de ver padrões em números. Vimos anteriormente que para essas tarefas a autora aponta 3 etapas a serem desenvolvidas: visualizar, brincar e investigar. Já vimos a etapa do visualizar anteriormente. Hoje veremos a etapa do brincar e a do investigar. Vamos lá! Seguindo na mesma ideia, ver padrões em números, a autora nos mostra um jogo interessante e motivador, chamado O que poderia ser? Este jogo consiste em explorar melhor a ideia de fatores, usando a representação visual numérica. Joga-se em duplas. Cada dupla tenta marcar 4 quadros em sequência em um tabuleiro de jogo numérico, ao mesmo tempo pensando visual e numericamente. Este jogo está de acordo com a BNCC, na 6ª e na 11ª habilidade de matemática, descritas para o 4º ano do ensino fundamental, e na 10ª habilidade de matemática, descrita para o 5º ano do ensino fundamental. Retome com os alunos a parte da visualização da tarefa anterior, relembrando dos padrões numéricos que encontramos nos números. Introduza a ideia de parte do número mostrando-lhes parte de uma carta de pares numéricos. Depois pergunte: que número poderá ser este? Antes, porém, que os alunos respondam, você pode pedir que eles pensem em números nos quais eles já viram este padrão representado. Depois, colete da turma as diferentes possibilidades e peça que eles as justifiquem com argumentos válidos. Um argumento válido é aquele que apresenta ideias correlacionadas e uma conclusão que as explica ou justifica verdadeiramente. Um exemplo para a introdução desta etapa poderia ser a representação do 9. Pegamos a carta com a representação do 9 e mostramos apenas uma parte dela. Perguntamos que número poderia ser e os alunos responderiam: pode ser o 9, pois em 9 temos 3 grupos de 3. Ou ainda, pode ser o 6, pois em 6 há 2 grupos de 3. Ou até mesmo o 21, que tem 7 grupos de 3. Essas ideias são válidas e justificadas pelos argumentos dos alunos. Depois, apresentamos a carta toda e eles conferem suas hipóteses. Terminada esta introdução, vamos para o jogo propriamente dito. Prepare o espaço do jogo colocando um tabuleiro entre os 2 jogadores. Coloque o baralho de cartas de partes visuais numéricas virado para baixo entre eles. Cada jogador precisará de um lápis de cor ou um conjunto de fichas para marcar o tabuleiro. Os parceiros se alternam retirando uma carta de partes visuais numéricas. O jogador que retira a carta deve adivinhar que número poderia ser, do mesmo modo como no início do nosso exemplo. Então, compartilhar seu raciocínio com o colega e marcar o número que escolheu no tabuleiro sobre a mesa. Os jogadores se revezam retirando as cartas, raciocinando e marcando os números no tabuleiro, até que um dos jogadores marque 4 quadros em sequência, na vertical, horizontal ou diagonal. Para cada jogada, os jogadores anotam as possibilidades de números que escolheram no marcador de fatores
que fica junto do tabuleiro, até que um deles vença. Jogue o que poderia ser várias vezes com seus alunos, para que conheçam bem as regras, aprendam a pensar sobre os números e observem seus múltiplos e divisores. Depois de algum tempo, reflita com eles algumas estratégias que desenvolveram durante o jogo. Vejamos alguns exemplos. Como vocês decidiram que números uma figura poderia representar? Provavelmente, nessa questão, eles revelam o raciocínio utilizado para chegar ao número possível para aquele padrão representado. Depois disso, como escolheram quais números vocês marcariam? Aqui, eles precisam justificar suas escolhas e serem capazes de explicá-las, usando argumentos matematicamente válidos, como os múltiplos e os divisores dos números. Quais números foram mais fáceis de perceber? Quais mais difíceis? Por que vocês pensaram desta forma? Neste momento, os alunos farão uso de suas habilidades de raciocinar e comunicar suas ideias ao apresentarem os motivos dos padrões serem mais fáceis ou mais difíceis. Lembrando que, deste modo, também precisam usar argumentos válidos para suas explicações. A etapa da investigação envolve um trabalho de ampliação das ideias numéricas, focando na importância dos fatores para tornar os números úteis e flexíveis. Nela, convidamos os alunos a pensarem cuidadosamente sobre a flexibilidade dos números. Formar grupos iguais é a ideia central para essa flexibilidade e uma maneira diferente de decompô-los. Essa atividade consiste em responder quanto um número é flexível. Para resolver alguns problemas, os alunos frequentemente utilizam maneiras significativas e úteis de decompor números, muitas vezes utilizando grupos iguais. Por exemplo, no 16, 2 grupos de 8 ou 2 vezes o 8. Mas, em outras vezes, eles utilizam a decomposição como a do valor posicional 10 mais 6 igual a 16, ou, por compensação, 20 menos 4 igual a 16. Ou ainda 15 mais 1, 14 mais 2, 13 mais 3 e assim por diante. Pensar assim não está errado, mas pode dificultar a visualização da flexibilidade dos números com base em seus fatores. Nosso objetivo agora é fazer com que os alunos pensem sobre os grupos iguais como uma maneira útil de decompor e os vejam como fatores. A atividade de investigação consiste em descobrir por que alguns números são frequentemente utilizados para fazer embalagens de produtos e outros não são. Aqui, nossos alunos estarão trabalhando para a descoberta de números primos e números compostos. Deixar os alunos pensarem nessa questão permite que eles investiguem as razões pelas quais esses ou aqueles números são flexíveis e outros são inflexíveis, e chegarem à conclusão de que os números flexíveis podem ser compostos por fatores iguais e os inflexíveis não. Para tanto, eles precisam trabalhar em grupos com um conjunto de cartas de pares visuais e material de apoio, como blocos, tampinhas, fichas ou papel adicional, para que possam ilustrar suas evidências enquanto raciocinam. Vamos ver como. O conjunto de cartas de partes visuais numéricas irão nos ajudar na descoberta da flexibilidade numérica e, portanto, na ideia de decomposição em fatores, resultando nos conceitos de números primos e números compostos.
Cada grupo de alunos recebe as cartas e as coloca no centro da mesa. Assegure que pelo menos um destes números seja o 8, ou o 12, ou 16, ou 18, ou 20, ou 24, ou ainda o 30. Forneça material manipulável para os alunos como tampinhas, blocos retangulares, fichas, para que eles possam formar com estes materiais os números que estão nos cartões e encontrarem evidências da flexibilidade dos números, pedindo que façam outros agrupamentos com quantidades iguais. Como no exemplo do 16, eles verificam que 16 pode ser agrupado de diferentes maneiras, como 4 grupos de 4, ou 2 grupos de 8, ou ainda um grupo de 16. Agora, com o 25, eles descobrem que não tem muitas opções de agrupamentos e chegam à conclusão que 25 é pouco flexível. E para completar a ideia, podem pegar o 19 e verificar que não existe outro modo de agrupá-lo a não ser em apenas um grupo. Isso o torna um número inflexível. Ao final, o grupo precisa classificar a flexibilidade dos números analisados, separando-os por grupos: mais flexíveis, pouco flexíveis e inflexíveis. Então, os organizam em linha, sendo que uma ponta fica para os mais flexíveis e a outra ponta para os inflexíveis, deixando ao meio os pouco flexíveis. O importante é que os alunos, ao descobrirem a flexibilidade numérica, usem argumentos válidos para justificarem suas conclusões. Feito isso, agora podemos fazer uma linha horizontal com os rótulos em cada extremidade para inflexível e mais flexível. Assim criamos um contínuo da flexibilidade dos números, para que os alunos apresentem para os demais colegas por que decidiram que esses números são flexíveis, pouco ou muito, ou inflexíveis. Encerre a discussão elaborando com eles uma definição da classe sobre as qualidades que definem os números em inflexíveis e mais flexíveis. Acrescente a definição criada neste contínuo de números. Essa tarefa é um exemplo de como podemos deixar nossos alunos envolvidos em esforço produtivo durante toda a atividade matemática e fazer progressos em suas aprendizagens. Obrigada por assistirem a esse vídeo. Acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Até o nosso próximo encontro.